E boa noite, boa noite. Estamos aqui no Através do Espelho mais uma vez. Hoje com o pai Júnior de Omolu. Vocês estão me ouvindo? Estamos chegando aqui. O Kilder Júnior chegou aqui, Verônica Bispo, Quatro Del. Rei, meu amor da minha vida, deixa ele falar. Não fui só por causa da alvorada de Oxóssi. Eu não estava com o senhor, mas eu estava com Oxóssi e Oxum. Eu tenho certeza que a festa foi maravilhosa. E estava cheia de gente, foi maravilhosa. Isso aí. Oxum abençoe a bênção, boa noite. Diego Andrade, boa noite. Mãe Valéria, meu amor, um beijo no coração, a senhora sempre me apoiando. Que Oxum faça a senhora sempre maravilhosa. Eu estou meio resfriadinha, aqui na roça está muito frio. E vamos chegando. Karen Larissa, Motumbaxé Motumbá. Sou eu, André de Baru, viu, meu lindo? Oxum abençoe a bênção, seja bem-vindo. Duda Bordados, Bal Brandão, N Simpatia, Axé Pai, Oxum abençoe, Jefferson, vamos chegando, Andriele, Pai Léo, meu amor, Oxum abençoe a benção, saudades do Senhor, viu? Jefferson Gaspar de Santa Catarina. Olha aí, ó, tem gente de Santa Catarina para ver essa live hoje com o pai Júnior de Omolu, do Axé Bomboxê. Ilê Axé Aladameji Opó Olá, Euê, Axé. Sejam bem-vindos, meus filhos. Vamos chegando. Axé, Baru é meu pai em todos os lugares. André Larô, vamos chegando. Wagner 845, Marta Stefano, Querino, seja bem-vindo. Ebome Roger Matias, de Ogum daqui da roça. Vamos chegando, Oxum abençoe. Jorge Celso, Guigo Oliver, Babá Marcelo Gemanjá, Oxum abençoe a bênção. Vamos chegando todo mundo. Cleo Martel. Mãe Lene Mara, que faz um trabalho lindo com a Barafunda. Será que o pai já tá aqui já? Será que ele já entrou na live, gente? Ó, Djalma, benção, pai Claudinho, de Lavras, Minas Gerais. Muito legal, muito bom. Vamos chegando todo mundo. Boa noite, André Larô. Assim seja hoje e sempre. Hector Luan, Edson Penal, Dani Adele. Que bacana. Tô aqui amando que vocês estão aqui. Um beijo para Salvador, Andresa Matos. Amo vocês. A bênção, Oxum abençoe a bênção também. Axé, meu filho. Axé, minha filha. Esther Lima. Pai Júnior já entrou, será, Esther? Vamos ver. Vou convidar ele, então. Porque nós tivemos tantas perguntas, tantas coisas. Ó, acabou de entrar. Será que nós vamos chamar pelo dele ou pelo do Ileaxé Oxum Jocô? Quem souber aí, por favor, me responda. Erickson Manzato. Rian Chave. Vamos entrando todo mundo. Boa noite, Antônio de Campo Grande, MS. Pai Gil fala sempre muito bem do senhor. Axé Antônio Batista, seja bem-vindo. Meu filho estava aqui comigo nas quartinhas de Oxóssi. A festa foi linda. Amanda, pelo dele, né? Na verdade, mãe Amanda, porque é a Iaque querer do Axé.
Eudangi, meu filho Luan de Logunedé tá aqui. Tiaguinho do Rio de Janeiro. Nino Lima. Vamos chegando todo mundo. Silva, Celso, Ricardo. PCBNRJ. Pai Júnior. Vamos chamar então Pai Júnior para a gente não perder tempo. Vamos chamar o Pai Júnior, peraí. Tainã de Oxós, filha, não esquece da gente. Ó, o Babaca lá tá aqui conosco também. Um beijo no coração. Neuzinha, do Rio de Janeiro. Pai Júnior, meu querido, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Auri. Poxa, Olha que luta foi hoje. pai. O senhor está em Campo Grande ainda? Não, já agora já cheguei, acabei de chegar no Rio, estou no aeroporto, para falar a verdade. Meu Não Deus consegui ir para a do céu, roça. esse homem marcou essa live e ele acabou de chegar no Rio de Janeiro. Que Oxum faça o senhor sempre forte, meu pai Omolu, lute, batalhe cada vez mais pelo senhor. Que coisa Acabei boa. de sair de São Paulo, aí aconteceu que cancelaram o voo. Entendi. E aí os meus filhos de santo, alguns foram para a roça para dar aquele auxílio para o papai, que sabe como é que é, né? Papai precisa de auxílio para mexer. Aí um pessoal foi para lá, aí eu falei, não vai dar tempo, vai para o aeroporto. Aí vieram para o aeroporto para me encontrar. Larguei as malas tudo lá, minha esposa está pegando as malas e eu vim para cá para poder sentar e a gente poder ter esse encontro. É um prazer muito grande. Quanto sacrifício, mas que maravilha e é um que prazer noite linda. grande. Eu só tenho só agradecer. Eu acompanho seu trabalho há muito tempo, é um trabalho muito bonito, muito legal. Tenho muita admiração pela sua mãe, Carmen, pelo trabalho que ela desenvolve também, pelo seu irmão Carlito, que eu conheço pessoalmente, conheci aí em São Paulo, em Santos. E estou muito lisonjeado de fazer parte do seu trabalho hoje, da sua live, para a gente poder falar um pouquinho sobre a religião, falar sobre a nossa religião. Um pouco a história do Pai Júnior, que vem já de várias histórias aí junto. E eu acho que a gente fortalece e engrandece cada vez mais nossa religião. Com certeza. Com certeza. Né? Ó o sacrifício que o senhor está fazendo, esse manuseio, essa logística toda para poder dar certo e graças a Deus deu. Né? Sim, graças aos orixás, Exu falou assim, deixa eu abrir o caminho desse meu filho para ele poder conseguir fazer dar certo mesmo. Isso é porque você não me viu na Latam falando com um funcionário que fez tudo errado lá. Eu falei, meu amigo, eu preciso de um voo agora. Pai. Eu falei, eu preciso de um voo agora, porque eu preciso encontrar o pai Cláudio na live, então você vai me dar um voo agora. Aí na hora resolveu, realmente acabou, a Exu realmente ajudou, a coisa se desenrolou e foi rápido. Eu consegui chegar aqui e estar sentado aqui para falar com você. É um prazer. Axé, meu pai, seja bem-vindo. Através do espelho, agradece grandemente, honrosamente pelo esforço, pela logística, pelo trabalho, né? Por tudo que o senhor faz pela sua EBE e toda a comunidade, que não é fácil, que o senhor vem aí, ó, escrevendo livros, dando palestra, fazendo isso, fazendo aquilo, incentivando um, incentivando o outro, ajudando um, ajudando o outro, mostrando que o candomblé familiar engrandece mais ainda a nossa religião, então isso é uma coisa muito boa. Eu tenho bastante gente daqui do Rio de Janeiro que está presente hoje na live, tem de outros estados e países também, mas eu quero que o senhor seja bem-vindo através do espelho, hoje é seu,
Hoje nós vamos bater um papo. Vamos, Fizeram bastante perguntas. Tem vamos. aqui, ó, muita coisa que todo mundo quer saber e tá muito contente. E vamos chegando, e é isso mesmo. E a Meu pai, dê intenção é boa noite para todo exatamente mundo. essa. Mostrar o valor, esse esforço também, é porque eu vejo que você luta da mesma forma que eu, para mostrar o valor da nossa religião enquanto religião, sabe? Com O certeza, com certeza. reconhecimento como religião, sabe? A valorização do sacerdócio, a valorização das pessoas de axé, a valorização das casas de santo, a valorização de tudo que de toda a nossa religião, que afinal de contas o candomblé, ele é a formação do povo brasileiro. O candomblé ele está inserido na formação do povo brasileiro. Então, esse reconhecimento, ele é mais do que justo, sabe? E fazer entender que o candomblé, ele evoluiu, ele cresceu, sabe? Os sacerdotes também vêm nessa busca, herdando toda essa luta que já vem de lá de trás, para que continue. E eu tenho certeza que tanto o babá Cláudio, como a mãe Carmen, Carlita e muitos outros babalorixás e alorixás de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Salvador, de todos os estados do Brasil, na verdade, lutam por esse reconhecimento do candomblé enquanto religião. E o senhor falou uma coisa que é muito verdade. Por nós mesmos, meu pai, ninguém vai lutar por nós. A nossa religião tem uma força tão grande, mas infelizmente os próprios adeptos de dentro da religião acabam prejudicando nós mesmos. Acabam prejudicando nós mesmos. Eu acho que se todos se ajudassem, que nem os evangélicos, que nem outros segmentos religiosos, eu acho que seria bem diferente, seria completamente o oposto disso que todo mundo vê hoje do candomblé. O candomblé não é um gueto, o candomblé é uma religião milenar, tem uma história linda, existem museus, existem rituais sagrados, ritos, cânticos, oriquis, enfim, tanta coisa. Existe muita homem sabedoria, cansado, que nem o senhor, que já trabalhou o dia inteiro hoje, está aí fazendo por um, por outro, lutando e mostrando que dentro da religião a gente tem caminho. Mas as pessoas também não podem também falar que todo mundo é assim. Não, muito pelo contrário. Tem pessoas aí muito boas que lutam por isso mesmo, para fazer a diferença dentro do candomblé, preservando toda essa tradição e mostrando desse jeito, né, pai? Pai, vamos então dar início à nossa entrevista, assim, ó. O senhor falando quando veio esse chamado do candomblé para a vida do senhor. Então, eu sou Júnior de Omolu, sou babalorixá, sou iniciado pela Ialorixá Mãe Regina de Bomboxê, né? Fui iniciado em 1985. Eu tive o prazer de conhecer a minha bênção, Mãe Regina, uma querida. Minha mãe amada, né? Minha mãe amada, querida. Ela era Ialorixá do meu pai Tião. Meu pai Tião, meu pai Tião do Irajá, foi levado a ela para ser iniciado. E se iniciou, ele foi a primeira cuia de minha mãe Regina. Foi a primeira pessoa que minha mãe entregou cuia. Que deu, sabe? Isso. E aí, que deu os 7 anos, e entregou o cuia, né? E abriu ainda para ele. Deu oiê, deu obrigação. Pai. Raspou os primeiros iaôs, como manda a tradição, né? Sim. Raspou os primeiros iaôs com ele. Teve todo esse processo junto a ele. E aí eu nasci. E já nasci designado por Pai Omolu a dar continuidade a esse axé. Tanto por Pai Omolu, quanto por Exu Mangueira,
que era o Exu que meu pai trabalhava. Axé. Então, com a morte dele, né, eu ainda muito novo, muito criança, minha mãe quis esperar um pouco para poder me iniciar. Quando eu completei 9 anos, eu comecei a ficar muito doente, ter muitos problemas de santo, e só ela poderia dar continuidade a essa feitura, a fazer o meu santo, a dar continuidade à minha vida espiritual. Então, a minha mãe procurou minha mãe Regina e eu fui iniciado lá no Axé Bomboxê, na Axé Ileiamin. Axé. E desde então, né, o meu amor, eu aprendi o que era orixá, aprendi o que era a vida de orixá e principalmente a amar e respeitar o orixá. Porque minha mãe era uma mulher que casou com Xangô, casou com Axé. A dedicação era total à vida de Axé. E ela passava, e ela era muito rígida, e muito rígida comigo. Né? Eu falo de mim. Sei que ela era muito rígida também com outros, mas comigo ela era muito rígida, que ela sabia que eu ia ter a missão de continuar o axé do meu pai, de continuar a minha vida como babalorixá. Então a minha dedicação era com ela total. Eu dormia e acordava na roça. A minha mãe pequena era filha carnal dela, mãe Helena de Nanã, e filha de santo de minha tia Irene Bomboxê. Então foi aquele convívio desde criança dentro do axé, né, macerando, cortando a grama, limpando o quintal para poder ela jogar, atender o povo dela, né? Então foi assim que eu aprendi o candomblé, foi vivendo o candomblé, foi vivendo dentro da roça, foi vivendo, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu dei todas as minhas obrigações, eu fiz santo, eu dei obrigação de 1, de 3, de 7, de 14, de 21. Minha mãe de santo abriu a minha casa, eu tinha 15 anos de santo, eu já de casa aberta com meu santo dentro de casa, meu pai Omulu resolveu, eu com vários filhos de santo raspado, meu pai Omulu disse, não, a minha casa é lá, eu quero ir lá, eu quero comer lá. Eu tive que ir com meus filhos, com o meu santo, que já estava lá no reino dele, mas ele dizia que a casa dele era lá, no Axé de Iemanjá. Que ali era a casa não adiantou. E eu fui para lá. Fui com meus filhos, meu pau Omulu comeu, teve candomblé, teve tudo lá. E a minha roça lá. Já de vento em popa, para falar a verdade. Contratei uma van, levei todo mundo para lá. Mas esse foi o santo que ela criou. Esse foi o babalorixá que ela fez, o Iaô, que se fez ebome. Tive filhos pequenos, né, dentro do axé, dentro da casa da minha mãe. Raspei minha primeira Iaô por ordem da minha mãe Iemanjá e da minha mãe de santo, sobre os olhos de Iemanjá, a minha rombona, que tem hoje 23 anos de santo. Axé, meu pai. E que é Yalaxé da casa, cargo dado também por minha mãe de santo, já dentro da minha casa, quando ela tomou o do IG. Então, hoje, mesmo com o desenvolver de tudo, como as coisas estão indo, a evolução do candomblé, a internet, eu procuro de todas as formas usar a internet como nós estamos usando aqui, para passar a história do candomblé, para passar o que é de verdade o candomblé, para passar as nossas histórias, as nossas vivências. Eu acho que isso é muito importante. Mas o mais bonito de tudo isso, pai, eu vou falar uma coisa para o senhor, não cortando o senhor, mas entrando no assunto, o senhor fala com tanta devoção a sua Ialorixá, por isso que o senhor é um bom babalorixá, porque o senhor sabe ser filho. O senhor fala com carinho, o senhor fala com amor, o senhor fala com devoção ao axé. Então isso fortalece tudo aquilo que aquela senhora, com muito esmero, fez pelo senhor e faz até hoje. Sim, né? Muito presente. Muito presente. Não existe obrigação dentro daquele axé, dentro do Ilê Axé o Junjocumi, que a gente não vá até Babá Egum, que não dê satisfação ao babá do axé e a ela. Não existe obrigação. Não existe filho de santo que vai entrar para casa que não passe por essa obrigação, sabe? Porque é importante.
é muito importante. Eles já chegam na casa, no axé, entendendo que esse respeito ele vai ser mantido para o resto da minha vida. E assim eu já ensino para minha filha, e assim eu já ensino também para os meus filhos de santo, e é assim que eu vou tocando esse candomblé, vou levando a minha vida espiritual. Eu acho que uma das coisas que ela tinha era, minha mãe se dava muito respeito, sabe? E ela passou isso para a gente. Não é só eu, não, eu tenho irmãos de santo, muitos irmãos de santo que têm casa aberta, que são babalorixás e alorixás, e quando a gente se reúne, ou quando a gente se encontra, mesmo lá no axé, no dia de Iemanjá, que eu nunca deixei de ir na casa da minha mãe, entendeu? Lá continua sendo a casa da minha mãe. Eu amo a herdeira e o herdeiro de lá, que estão lá, que tocam muito bem a casa, mas a gente se encontra lá, você não tem noção, Babá, o que é a emoção que a gente sente, o choro, ao mesmo tempo a alegria de ver tudo continuar, sabe? Mas também você já está todos esses anos com ela, com tanto amor, com tanto carinho, não seria diferente. É verdade. E eu ensino isso para eles porque se eu souber que metade dos meus filhos de santo me ame como eu amo a minha mãe de santo, eu vou ficar muito feliz. Ah, mas se os meus filhos fala de com santo... muito amor, viu, pai? O senhor fala com muito amor e isso é muito bonito mesmo. Para nós mesmos, babalorixás, que sofremos todos os dias com intolerância, com racismo, né, com falta de respeito, que hoje em dia também eles fazem santo hoje na nossa casa, amanhã já estão na casa do outro, e já fala que o outro já não é bom, e depois já está na casa de outro também. Mas você aí tudo aquilo que você notar, fez... Papai, você pode notar, aquele que vai em uma, que vai em duas, não para em lugar nenhum. E também não é feliz, né, pai? Que não consegue ter uma bandeira para poder arquear e levantar com pulso e força. Isso é tão importante, tão sério. Eu vou te dar um exemplo. Minha mãe morreu em 2009. Em 2012, eu fui à África. E aí, mas eu fui à África para conhecer. E quando eu cheguei em Kossô, o Obakossô, nós fomos fazer uma oferenda para Xangô. Eu e outras pessoas. E ninguém sabia que eu era do Axé Tal, que eu era babalorixá. Ninguém sabia de nada. Eu não estava com fio de conta. Na verdade, eu não estava com nada. Eu estava com uma blusa de malha, uma calça jeans. Eu tenho até as fotos desse dia também. E quando eu cheguei lá, Xangô, na hora, Xangô mandou me dizer que ele me reconhecia como da família. As pessoas estavam ao meu redor. Que coisa linda, hein? E aí ele veio me perguntar por que Xangô estava me falando aquilo. E aí eu falei, olha, a única explicação que eu tenho é porque eu sou iniciado no axé tal, da família tal, do axé bombochê. E aí ele reconheceu. Xangô louco. Aí eu cantei para ele, né? Eu cantei a cantiga que era cantado, que é cantada dentro do axé, na verdade, quando é feita a obrigação para nosso pai Bombochê Biticô, né? Para o nosso patrono lá. Existe uma cantiga que a gente canta para ele. E aí eu cantei para ele. Eu fiquei curioso, depois o senhor canta para mim no particular, viu? Que eu sei que o senhor não vai querer cantar aqui, mas o senhor canta para mim no particular. E essa cantiga, ela fala exatamente sobre o Belcutá, a cidade onde os guerreiros de Oió ficaram refugiados durante 3 anos durante a guerra. E essa cantiga tem ligação com este local. Então é uma história forte, densa e que me deixa feliz, porque o que leva a isso? Xangô identificou, não é que eu sou melhor do que ninguém, nem especial não, muito pelo contrário. Hoje, graças a Orixá, tem muitos descendentes de Bombochê, sanguíneos direto, vivos, que estão levando o axé adiante, junto com a gente. Mas Xangô
identificou o respeito pelo axé. Não é só o respeito pela minha mãe, é o respeito por todo o trabalho. E pelo axé, por tudo que é feito pelo orixá, a maneira como é feito, o respeito de como é feito. E sem contar que esse ancestral Bombochê Bitcô, nosso ancestral, ele foi de suma importância para a história do candomblé. Brasileiro, com certeza. Brasileiro, no auxílio da formação das casas de candomblé no Brasil. Com certeza, sabe? absoluta, pai. Na criação, inclusive, do Mele de Logum. Com certeza. Né? Se todos hoje, da Angola, do Queto, do Efon, do Ijexá, do Jeje, jogam lá o Mele de Logum, devemos agradecer a quem? Bombochê Bitcô. E outra coisa também, né, pai? Nós temos que agradecer esse poço de Babalorixá graças a ele também. Também, porque, na verdade, a nossa família é uma família de babalaôs, né? O meu motivo, o que me leva até a África também, foi exatamente isso, por saber que todos eles tinham uma ligação com o Ifá, vinham de Ifá. E a sabedoria estava nesses babalaôs exatamente para auxiliar aquelas ialorixás a formarem a primeira casa de candomblé. Entende? Sim. Foi através dessa orientação que é importante as pessoas saberem. Eu sei que você sabe, e muitos outros que estão escutando sabem. Mas é bom, você... é bom falar, pai, porque assim, muita gente que assiste a live também através do espelho, não são nem do candomblé, mas tem a curiosidade. Então isso é uma coisa muito importante. Eles saberem de uma cultura que é existente, que existiu, que aconteceu, que vivenciamos e que respeitamos até hoje, né? E que, na verdade, não está tão longe, está muito próximo, sabe? Está muito próximo. Eu falo sempre isso. Por exemplo, quando eu fiz santo, eu aprendi, você vê, minha mãe falava o iorubá arcaico. Você sabe que a língua se desenvolve, né? E quando eu era garoto, eu já fazia curso de iorubá com uma senhora chamada Tia Ruth, que ela era do consulado nigeriano. Eu tinha 14 anos e fazia curso com ela. E aí ela pedia para falar as coisas que a gente aprendia com a minha mãe. Os anos se passaram e ela falava isso para mim, o Urubá é aquele Urubá antigo. Sua mãe fala aquele Urubá antigo. E ela adorava a minha mãe Regina exatamente por isso. Ela era uma estudiosa, sabe? Essa dona Ruth era uma estudiosa. E aí, quando eu cheguei na África, eu pedi uma colher. Só que, em vez de eu pedir chibi, eu pedi ibacó. E o nigeriano ficou me olhando até que ele me explicou. Não, ibacó é colher de pau. Chibi é a colher comum. Entendeu? Só que lá atrás não existia aquela colher, a colher comum. Que nós usamos hoje. Não tinha colher comum, só tinha colher de pau. Colher de pau. E aí a gente aprende como ibacó. E você vê que o desenvolver da língua fez isso. Essas tradições, tudo isso. Aí você pergunta assim para mim, pai Júnior, o que você ensina para os seus iaôs lá? Eu ensino ibacó. E dou a explicação que um deles viajar, vão crescer, vão aprender, né, o candomblé, que chibi é colher. Que pupá era vermelho, do amarelo ao vermelho. Mas que agora amarelo é yellow e laranja é orange, né? E que aí esse desenvolvimento Mas esse é o nosso candomblé. Eu não critico isso, não. Acho que ele tem que se desenvolver, sim, né? E é importante a gente falar sobre isso para mostrar também a nossa cultura, o nosso entendimento, né? O desenvolvimento dos orixás, a chegada dos orixás ao Brasil através desses oris antigos, né? Iemanjá, hoje em dia é cultuada no mar, mas a saudação dela já diz que ela é do Rio, Odô. não é verdade? Odô. E tudo isso houve uma adaptação. Os orixás também se adaptaram a nós, às nossas vidas. O senhor não acha também que isso também é aquilo que eu estava falando do nosso candomblé afro-brasileiro? Acho. Porque exatamente o candomblé ele tem uma junção, né? Eles chegam no Brasil, escravizados, precisam manter, aceitam o catolicismo, né? Por detrás das cortinas continuam
zelando e fazem exatamente, né? O sincretismo nasce daí. Dentro da nossa cultura do candomblé, tem muita influência indígena, principalmente na questão das folhas, sabe? Sim, que foi para tudo, né, pai? Exatamente. Então, dos remédios, isso tudo foi introduzido, juntou o que o africano trouxe, junto com o que o índio tinha aqui. E aí entra a questão do europeu. Pai, né? Espera só um minutinho. Ó, o pai está falando com essa propriedade toda, primeiramente que ele é formado, viu, gente? Sim. Ele está falando como historia de literatura e tem formação também, pós-graduação em História e Cultura Afro-Brasileira. Ele está falando como historiador mesmo. Então, está falando com propriedade, bem didático, para vocês aprenderem de uma forma, para vocês aprenderem de verdade. Então, prestem atenção. Quem não aprende, quem não prestou atenção, depois volta lá, assiste de novo, dá um like, curte, começa a seguir o Pai Júnior também. Ele é lá do Rio de Janeiro, tem muita história ainda, mas continue, meu pai, que eu tô amando. E foi assim que e essa cultura, ela foi assim que o candomblé nasce, é assim que o candomblé cresce. Eu acho que o sincretismo religioso e a influência da Igreja Católica, né? Você vê os pejis que tem nos terreiros, né? Os quartos de santo, eles são como? Eles são cópias dos altares católicos, né? As velas que se acendem no pé do orixá vêm do catolicismo, né? Algumas coisas que são introduzidas no candomblé são relacionadas ao catolicismo. Por quê? Os filhos dos escravos, né? dos trazidos da África, os filhos dos recém-alforriados já são introduzidos naturalmente na Igreja Católica e sofrem essa influência. Então já aprende muita coisa. Lá no barracão, lá no Ilha Xauxum Jocomim, é uma coisa que eu procuro fazer, sabe? Eu gosto muito das esculturas dos orixás, eu gosto muito das pinturas. Às vezes as pessoas falam assim, mas por que isso? Eu falo assim, olha, daqui a 100 anos vocês vão ver como esse orixá se veste através de uma escultura. Axé. Daqui a... Aquele que chegar novo vai conhecer os orixás, vai saber as cores que aquele orixá usa, vai saber quais são as ferramentas que aquele orixá usa, qual é o tipo de vestimenta que aquele orixá usa. Sim. Para muitos não é novidade, mas para muitos que estão chegando no candomblé, aquilo ali é uma história, aquilo ali é uma forma de mostrar o axé. Então, pai, eu sou muito ligado. E o senhor acredita que o candomblé daqui a 100 anos será como? Eu acho que eu vou ser muito franco de uma coisa que eu vou falar. O mundo, ele dá uma volta. Vamos ver se eu consigo falar o que eu penso. Há muitos anos atrás, com a chegada dos africanos, né, no Brasil, a palavra de Ifá foi muito forte. Hoje, Ifá também teve uma adaptação na África, entende? Que Ifá também lá tem uma adaptação por convivência, por uma questão de convivência, e isso está sendo trazido para o Brasil. A única pena que eu sinto é que muitas pessoas que não são feitas, que não têm conhecimento nenhum, se intitulam babalaôs. Se intitulam... O senhor acha que isso seria um oportunismo de autoridade? Acho. Pela felicidade, pela facilidade de poder ser iniciado e ter algum cargo, vamos dizer assim. Status. Status. Nem cargo, status, né? Porque tem gente que se inicia para Oxum, para Xangô, para Ogum, para Iemanjá, para Obatalá, faz Ifá, faz Ebé e esquece o orixá. Não pode. Baba Cláudio, quando eu cheguei na Nigéria, eu já fui 4 vezes fazer minhas obrigações. A primeira coisa que o Egum de minha mãe mandou me dizer, e o Egum de meu pai, foi que eu não esquecesse tudo que eu era e tudo que eu fazia. Que eu continuasse com tudo. Lindo. Então,
Não, por exemplo, quando alguém me pergunta, em nenhum momento aqui eu disse para o senhor, para você, meu irmão, que eu era babalaô. Eu sou babalaô, eu sou iniciado, eu fiz Itefá, eu fiz Ixefá, eu fiz Itefá, eu dei outras obrigações, eu dou comida a Ifá todo ano na minha casa, Axé. sabe? Eu chamo o povo do meu ebé para dentro do meu axé, mas eu continuo com a minha tradição ali do meu candomblé, porque foi uma ordem de Ifá na minha vida. Então, e eu supervalorizo tudo que eu passei, porque eu acho que se eu cheguei até Ifá, foi porque eu vivi o candomblé. Foi porque eu vivi o que eu vivi dentro com a minha mãe de santo. E o Foi o que eu senhor vivi falou uma dentro do coisa Axé. que eu falo sempre também, pai, porque todo mundo pergunta assim, pai Claudinho, o senhor é iniciado em Fá? Eu falo não. Eu não sou iniciado em Fá, pai. Eu não tive esse chamado de Fá ainda para mim, Sim, porque eu sim, acho que não pode ser um modismo e sim uma necessidade. sim, Eu acho que exatamente. eu acho que o Orumilá tem que olhar para mim e falar assim, pai Claudinho, agora é a sua vez. E eu, para te ser franco, quando eu fui para a África, a primeira coisa que eu fiz foi dizer não. Não, eu não quero fazer não. Aí, mas por quê? Eu falei, porque eu quero, eu não vim aqui para isso. Só que a realidade foi que ninguém me conhecia lá. E foram tantas coisas que me foram ditas, e foi tão forte também o chamado, que foi uma coisa maravilhosa para a minha vida. Entenda bem, que acrescentou muito, mas eu não largo as minhas tradições do candomblé. Eu não largo a minha vida de axé, daquilo que eu aprendi, de que eu faço. Sabe? Eu cultuo o meu Ifá, me acrescenta em tudo, principalmente na questão da sabedoria de vida, mas a minha casa é o Ilê Axé, o Xunjocomi, Axé Bomboxê, sabe? Casa de axé, de candomblé. Óbvio, já fui, o tempo todo é cobrado para que eu inicie as pessoas, mas eu tenho que começar pela minha filha, sabe? Pela minha família, pelas minhas filhas e a minha mulher. Então, esse é um processo que eu, já quanto tempo tem? 2012, 2020, já tem 11 anos que eu fui iniciado em IFA, né? Então, eu estou esperando o momento, igual o senhor, o momento certo, eu vou lá e dou essa continuidade. Mas eu acho que o meu principal propósito hoje é o reconhecimento da nossa religião e do sacerdócio como um líder religioso de fato. Aquele que não merece um desrespeito, aquele que não merece ser discriminado, aquele que tem que ser reconhecido como um líder religioso, de fato, como uma pessoa que busca enaltecer uma religião e as pessoas que estão dentro dela para que elas não tenham vergonha de dizer eu sou do candomblé. Olha aí, coisa linda. Pai, eu tenho mais de 60 perguntas para o senhor. Axé. E Vamos lá. o nosso tempo é muito pequeno. Mas vamos lá. Eu vou tentar ser breve, mas vamos lá. Tem muitas, muitas, muitas aqui. Nós já falamos da Mãe Regina, já falamos do Axé, Oxum Jocô. Mas vamos falar de outras coisas, senão também todo mundo que mandou as mensagens vão ficar chateados. Vamos lá. Sim. Qual a influência e importância da arte no candomblé? Eu acho que através da arte a gente conta a história do candomblé. Através da literatura a gente conta a história do candomblé. Arte de um modo geral. Literatura, esculturas, pinturas mostram e eternizam o candomblé. Por isso, o Ilê Axé Oxum Jocomi tem orixá nas paredes, tem pintura, e nós temos um memorial com acervo de fotos e uma literatura vasta, contando as histórias de pessoas que viveram e vivem dentro do axé. Nós temos documentários no YouTube, né? Nós fizemos agora um documentário sobre meu pai, Tião do Irajá, que está em 3 partes, é só procurar lá, Tião do Irajá, que vai encontrar, ou o Júnior de Omolu, que vai encontrar esse documentário que tem várias entrevistas, que contam uma história de 50 anos atrás, inclusive com uma gravação feita pelo professor José Beniche, que entrevistou
muitas pessoas grandes do Candomblé, que é um grande amigo que eu tenho, e ele simplesmente, 49 anos depois, me bota a voz do meu pai numa entrevista dada quando houve o enterro do saudoso Joãozinho da Gomeia. Meu Deus, que lindo! Que foi o meu pai Tião que fez o jogo de morte de pai Joãozinho da Gomeia. Meu entendeu? Deus. Olha colocando aí, tá vendo, a gente? sucessora Cési Cachê no lugar de Alorixá como escolhida na época. Olha aí, que coisa linda. Nós estamos aqui com o pai Júnior de Omolu, do Rio de Janeiro, que tem uma história linda aqui. Vamos lá, pai, tem mais perguntas para o senhor. Pai, como o senhor mantém as tradições com tanto imediatismo das pessoas e a modernidade? Eu tento fazer esse misto, né? É através também de contar como foi a minha história com a minha mãe de santo, é através de mostrar a razão e, às vezes, muitas vezes, o porquê de determinadas coisas, que eu consigo inserir a essas pessoas que estão chegando o que é o candomblé. Com relação à modernidade, eu tento levar ela exatamente dessa forma. Tentando mostrar cultura, tentando mostrar tradições, o porquê de algumas coisas, sabe? Em vez de eu ensinar um ebó na internet, eu não faço isso. Não que eu seja contra, pode ensinar, eu acho tudo bem. Mas eu procuro dizer o porquê do búzio, o que significa o búzio, por exemplo, para que serve o jogo de búzio. Ou seja, por que se usa uma bandeira? Por que a importância de uma bandeira? A importância de um brasão? Eu procuro sempre mostrar a importância do que envolve o candomblé para que eu consiga fazer com que as pessoas entendam. Então, a minha jogada com a internet, ela está aí. Que Sabe? coisa linda. Meu pai, em toda a sua trajetória, quantos Iaô já raspou, passou por suas mãos? Aí colocar aqui, ó, curiosidade. Então, agora nas águas de Oxalá, devido a uma determinada obrigação que tem, né, nós contamos 104 pessoas presentes na casa. Axé. Lógico que ao longo de 23 anos, né, tem pessoas que passam, porque tem muitos filhos que são de passagem e tem outros que são para a vida inteira, não é verdade? Isso em qualquer lugar, em qualquer axé, em qualquer casa. Então, existem algumas pessoas que passaram por lá, outras que tiveram importância, mas infelizmente faleceram, essas coisas. Eu acho que em torno de umas 120 pessoas que eu já iniciei, entre iniciados e obrigacionários. Axé. Acho que isso. A última obrigação tinha 104. Então, vamos lá. 120 pessoas. Axé, é isso mesmo. E que venham mais 120, 160, 180, porque o senhor vai ter muitos anos de vida para ensinar para todo mundo muita coisa boa ainda. Pai Júnior, qual sua história e relação com a Umbanda? Então, meu avô era quem trabalhava com Exu Mangueira, mas não aceitava. E aí Exu começou a pegar o meu pai ainda menino. E aí meu pai começa na Umbanda, vira um babá de Umbanda, né? Tinha um terreiro de Umbanda já bem novinho, e Exu Mangueira direciona ele a se iniciar no Candomblé, que tinha chegado o momento. Ele procurou algumas pessoas antigas da época, mãe Olga, mas a única que aceitou iniciar, na verdade, o meu pai foi mãe Regina. E aí, essa herança, quando a minha mãe engravida de mim, Exu Mangueira já anuncia. Aí vem duas cabeças, e ele é meu. E daí nasce a minha relação. Só que quando eu fiz 10 anos, 11 anos, Exu me pegou pela primeira vez, eu brincando na rua, na encruzilhada. E mandaram buscar minha família. Mandaram buscar minha avó, e ele não falava quem era, ou seja, logo em seguida, eu comecei a ficar mais doente, fui fazer santo. Levei 7 anos sem ele se manifestar em mim. Depois de 7 anos, ele voltou, e minha mãe, que não cuidava dessa parte, falava, meu filho, não tem jeito.
Só que eu tinha um problema grave, porque minha mãe dizia e batia o pé dizendo que era Exu Mangueira. E professora Genô Muito dizia sábio. que era o Egum do meu pai, que estava voltando como Exu em mim. Então, eu não queria, sabe? Não queria nada, não queria trabalhar. Minha mãe de santo não trabalhava, não tinha nada disso lá, não tinha essa questão, mas ela falava para mim, meu filho, não tem jeito. E aí ele chegou um dia lá para conversar com ela, e aí eu, com o tempo, fui aceitando, adorando, e hoje em dia eu sou franco ao senhor, babá. Eu não vivo sem a minha Umbanda. Eu não vivo sem o Exu Sete Encruzilhada. Eu não vivo sem o meu caboclo Pena Vermelha, que também chegou pela primeira vez, porque eu entrei para fazer santo em agosto, mas eu fui para a roça, porque na minha época era assim, né? Eu fui para a roça em junho. Hoje o Iaú quer fazer santo, ele quer chegar um dia antes, não dá. Eu fui para a roça em junho, no dia 12 de junho. Dia 14 de junho era o dia do caboclo da Manhãzina. E eu nunca tinha visto caboclo na minha vida. E o caboclo dela parou e cantou. Maré já vazou, o rio já encheu. Bem longe eu avistei Lará. Sua casinha branca coberta de sapê. Seu arco e sua flecha e sua cabaça de mel. Eu avistei Lará. Quando ele começou a ir Lará, eu comecei a... E aí o caboclo veio pela primeira vez, antes de eu fazer santo, inclusive. Eu Que tinha coisa 12 linda. anos. É. E aí entrei para fazer santo e fiquei. E aí foi. Então eu não vivo sem a minha Umbanda, eu não vivo sem o meu caboclo, eu não vivo sem o meu Exu Sete Encruzilhada, que eu dou consulta todas as segundas-feiras com ele, menos a primeira do mês, que é dedicada a meu pai Omolu, onde nós fazemos um sabegé lá no Axé, e rezamos e tudo. Axé. E não vivo também sem o meu preto velho, que é o mesmo também preto velho que era do meu pai, pai José da Angola. Então Olha, a minha relação com a Umbanda, ela é muito forte, muito forte. meu Eu pai, tenho eu vou muito falar amor. uma coisa pro senhor. Meu finado pai Pércio de Xangô, né? Que ele falava de Airá. Meu finado pai Pércio tem um congá no terreiro até hoje. Fecha as cortinas quando é o candomblé e quando é umbanda abre as cortinas e tá todas as estátuas lá. Meu pai tinha seu tranca-rua, tinha a tia Maria, que era a preta velha também, né? E tinha o caboclo, seu sultão das matas, que ele falou: meu filho, eu não posso esquecer minhas raízes e esses santos que me ajudaram até hoje e vão me ajudar até o resto da vida. Então eu tenho fé Sim, também, pai. Eu tenho a dona rainha das Sete Encruzilhadas também. axé, Eu tenho seu axé, Pena Dourada, que eu tenho meu axé. caboclo também. Tenho meu herê também. E eu acho que a vida é assim, feita de realizações e realidade, Sim. que mostra Isso pra é uma gente. coisa que eu me sinto, sabe? Eu escutei, eu tenho um irmão de santo chamado Vanderlei, não sei se você conhece, Vanderlei de Xangô. Conhece? Sim, Vander... Vanderlei? Vanderlei de acho que. Xangô. Ah, Um dia, muitos anos agora, há pouco tempo atrás, eu encontrei com ele em Brasília. Ele falou assim, irmão, você é um homem que realizou tudo aquilo que você disse para mim. Lembra quando você tinha 14 anos que você disse para mim, eu vou ter uma roça assim, 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 eu vou escrever livro, eu vou ter uma filha, eu vou me casar, eu vou fazer uma faculdade. Você disse, ele falou assim para mim, você disse isso para mim com 14 anos. Você fez tudo isso. Eu falei assim, eu fiz tudo isso. Porque até a história de ser professor, Babá Cláudio, foi em função que a minha mãe de santa ela era professora. E ela dizia para mim que eu deveria ser professora, entendeu? isso é E muito aí, bom, pai, porque o Babalorixá, além de professor, ele é psicólogo, ele é analista, ele é médico, ele é enfermeiro, ele é chefe de cozinha, ele é educador de opinião, formador. verdade, Então, ele é tudo. E o senhor conseguiu ainda fazer isso, se tornar literatura de uma certa forma, demonstrando esse verdade. amor, escrevendo livros. Agora mesmo, nós estamos, a minha mulher, que é advogada e agora é formada também em História,
está fazendo um livro sobre o seu Sete Encruzilhada que vai ser lançado no dia da festa dele, no dia 7/7, que é uma festa tradicional que tem lá no Axé. Meu Deus, Independente. que coisa linda. Olha aí, tá vendo? Isso é história, isso que vale a pena. Olha, não foi em vão o nosso encontro aqui no Através do Espelho, muito pelo contrário. Está sendo um encontro maravilhoso, cheio de sabedoria. Pai, nós falamos sobre Fá, nós falamos o que ele significa, nós falamos do seu caboclo, nós falamos do seu Exu. Agora vamos falar da sua família carnal, que o senhor acabou de falar da sua esposa, que é advogada, historiadora também, está escrevendo um livro, mas você tem duas filhas, a Amanda e a Maria Eduarda, né? E agora um neto, Arthur. E tem o neto Arthur também. O Arthur já é iniciado, pai? Não, mas vai iniciar. Arthur só tem 6 meses. Axé. Tá novinho ainda. Aqui a gente coloca para iniciar com 8 meses, já tá bom. Já. Isso, que aí já... é por aí. Mas eu faço questão que você venha na iniciação dele, venha participar, venha para o Candomblé, venha ficar na minha casa, assistir essa obrigação, vai ser um prazer enorme. Axé, obrigado pelo carinho e pela consideração ainda dessa joia tão preciosa, que é o primeiro netinho, né? Primeiro neto, de Xangô. Oi, que agora nas águas de Oxalá Xangô mesmo dê anos de vida com saúde a ele. E que meu pai, o Lulu, agora nas águas de Oxalá veio, pegou ele no colo e cantou para Irá, e entregou ele à mãe. O Xum virou e recebeu ele. Então, minha filha Amanda e minha filha Maria têm 23 anos de idade. Amanda nasceu e Emanjá de minha mãe já fez logo o chamado para iniciar ela com 3 anos de idade, porque ela bolou a primeira vez. E aí acabou não dando para levar a Amanda para fazer o santo. Ou seja, quando eu fui para a África, em 2012, Oxum, Amanda sempre com muito problema de santo, Oxum lá em Oxobô, disse que já estava na minha filha e que eu chegasse e iniciasse ela. Sim. Então, quando eu cheguei no Brasil, a primeira coisa, eu levei um monte de coisa, trouxe um monte de coisa, né? E aí, quando nós chegamos no Brasil, a primeira coisa que nós fizemos, que eu fiz, foi iniciar as minhas 2 filhas. Maria Eduarda, que é Eked, é de Ogum, e é Eked de Iemanjá, e a Amanda, que é de Oxum, né? De Oxum, e foram iniciadas em 2012 para 2013. Amanda é Iaque Querido Axé, é minha herdeira, né? É muito dedicada ao Candomblé, dedicada à Casa de Santo. Já tem algumas pessoas que ela que faz a obrigação ali. É formada em dança, agora está fazendo fisioterapia, está fazendo uma outra graduação. Minha filha Maria Eduarda está se formando esse ano em medicina, né? Acaba agora esse ano o curso de medicina. E a minha família, o nosso candomblé é um candomblé família. Eu tenho muitos filhos de santo casado com filhos, eu tenho muitos filhos de santo que fizeram santo, depois se casaram, muitos também que se formaram depois de fazer santo, por essa coisa que você mesmo falou de que nós formamos opinião, né, e formamos, né, toda essa questão. Minha mulher, como você já sabe, é o grande amor da minha vida, é minha alma gêmea, literalmente. E a vida, os orixás nos mostraram isso e mais a vida da gente. As coisas que aconteceram na nossa vida mostram que ela é a minha metade mesmo, o meu pedaço, minha companheira. E agora vem o Arthur para trazer mais essa união entre todos nós, sabe? Veio para alimentar a minha vida. Amanda e Maria foram motivos de eu lutar, de eu guerrear, de eu buscar, de eu fazer a coisa acontecer, de nunca fraquejar. Você sabe muito bem que as pessoas olham, mas não imaginam que a gente começa numa roça, às vezes sem um banheiro direito. Né? Tem muita história.
Sem uma Olha, luz o Através do direita. Espelho é muito culto para um homem tão sábio e cheio de cultura, gente. Tem muitas perguntas, não vai dar para se Sim. fazer todas realmente, mas o Pai Júnior, em outro momento, que ele estiver também mais tranquilo, porque esse homem fez uma logística linda para estar conosco hoje. Ele merece realmente todo o carinho de vocês. Mas, Pai, o Senhor mostra que com perseverança e fé a gente chega sempre lá, né? Axé. O Senhor está se Verdade. mostrando ser que o Senhor o Senhor é um homem dedicado, cheio de fé, né? Cheio de luta e mostra para o próximo que lutando dessa forma, realmente essa fé que nós demonstramos se transformam em bonança, em coisas boas para todo mundo. Eu tenho mais perguntas, mas vão ser perguntas curtas, que nós só temos 3 minutos. Respostas curtas. Tá. Uma palavra de conforto. Amor. Amor. Um orixá de devoção. Ah, meu pai Molu. Mas assim, Axé. eu não consigo falar só em pai Molu. A minha vida é Oxum, Iemanjá, Xangô e Omolu. Axé. Minha vida. Axé. Um desejo a realizar. Um desejo a realizar é poder dar tudo ao meu neto. Meu grande Axé. desejo é poder dar tudo ao meu neto. Pai, um banho de ervas para prosperidade. Ah, muito bom. Você vai pegar uma fava de aridã, vai ferver ela com folha de oripepê, dinheiro em penca, fortuna, dente de leão. Vai macerar e tudo aquilo que você deseja alcançar financeiramente é com dente de leão e com tudo isso que você vai conseguir. Agora, se você está na expectativa de algo que venha a acontecer, então tome um banho de folha de oriri, saião, bredo sem espinho e crista de galo. E peça para que essas folhas, para que esse banho anuncie coisas boas na sua vida, anuncie bons caminhos para você. Para quem Olha aí, perguntou isso, gente, vocês estão vendo? Quem anotou, quem não anotou, vai ter que ver a live de novo para aproveitar, porque o pai deu uma aula agora para todo mundo, que todo mundo ficou de boca aberta. Isso mesmo, meu pai. Meu pai, existe vários caminhos de Omolu. Nos fale um pouco do Omolu do senhor. Olha, eu prefiro falar sobre o meu pai Omolu na minha vida. Meu pai Omolu sempre foi um verdadeiro pai na minha vida. Meu pai Omolu era aquele orixá que virava para me corrigir, para não me permitir determinadas coisas, sabe? Meu pai Omolu sempre foi muito presente na minha vida em todos os sentidos. Ele não tinha, onde ele tivesse que chegar, ele chegava, se fosse necessário, para poder me ajudar ou me corrigir, para me dar puxão de orelha, ou às vezes para me prender na roça. E eu sempre descobri que aquilo que ele fazia hoje tinha um motivo amanhã. Um dia, com 3 anos de santo, Cláudio, meu santo me prendeu na roça. E eu não entendi por que eu já estava lá há mais de 20 dias nas águas de Oxalá e entrou o Lubagé. Anos depois, eu fui entender. Porque chegou uma situação em que o Omolu da casa abriu mão para que o meu santo comesse durante o Lubagé das águas de Oxalá. Ave Maria do céu, Então, olha aí. orixá é isso na vida da gente, né? Orixá faz isso na vida da gente. Então, às vezes a gente questiona uma palavra hoje do orixá, não pode questionar. Aguarda, vai vir a resposta ali na frente, vai vir o entendimento daquilo que ele corrigiu ou daquilo que ele fez. Então, meu Omolu sempre foi muito rígido. Que coisa Né? linda. Eu sempre, com 1 ano de santo, eu já tinha ferida nas pernas que eu precisava dar abori de 1 ano. Com 3 anos de santo, eu já estava, sabe? Então, eu sempre tive meu pai Omolu muito ali em cima de mim, então eu levo isso com respeito. Esse ano eu fiz uma cirurgia
ainda estava de sonda, mas eu desci para rezar no pé do meu santo. Axé. Ano retrasado. O senhor Esse ano não, ano passado. Porque é importante. Quem pensa que rezar no pé do orixá não é importante, rezar no pé. Não é só o ebó com 600 bolas de farinha, 600 velas, 600 acaçar e 10 mil galos que resolve, não. Tem que ter a fé na frente. Tem que ter o amor na frente. Eu concordo plenamente, e o senhor está corretíssimo. Meu pai, uma comida de Omolu. Latipá. Latipá, né? Que é feito com a folha da mostarda, camarão seco, azeite de dendê, sal, latipá. Maravilhosa. E, gente, e esse ofó é uma delícia. Quem comeu, quem já comeu, para quem não sabe o que é ofó, é um refogado gado de folha. De folha, bem gostoso. Então, imagina assim, uma coisa bem gostosa, macia, saborosa. Delicioso, é uma delícia. É uma delícia. Já o egum do meu pai gosta de abará, né? Então a gente faz muito. Quando vai dar comida a egum, tem que fazer o abará do pai Tião, do vô Tião, né? Como os filhos de santo lá de casa chamam. Gosta muito de abará. Então, eu também gosto muito de abará. Meu pai, se eu pedisse para o senhor cantar uma cantiga de Omolu, o senhor cantaria? Canto. Por favor, meu pai. Onie, Omolu Pajubala Eco. Onie, Omolu Pajubala Eco. Anoiteceu e o Omolu traz o segredo da minha vida na palma da mão, na folha do acaçá. Onie, Omolu Pajubala Eco. Onie, Omolu Pajubala Eco. Onie, Omolu Pajubala Eco. Onie, tutu. Axé, que coisa linda. Meu pai, infelizmente, nosso tempo já ultrapassou nosso tempo e eu quero também deixar o senhor chegar em casa, tomar seu banho, descansar, porque o senhor está extremamente cansado, mas o senhor atendeu o pedido de todo mundo, é tanto que está todo mundo até aí, até agora, agradecendo que a live tá linda, falando a Totô, a benção meu pai. Família Oxum Jocô, por favor, adiciona o pai Claudinho aí, dá um like lá na live. Vamos fortalecer. Se juntos somos mais fortes, nós fazemos a diferença. Sim. E nós vamos marcar mais uma live, porque eu quero saber tudo sobre o Pai Tião também. Eu quero falar sobre Babá Egum, porque ele também é inteligentíssimo e já falou um monte de coisa junto aqui. Nós temos um monte de pergunta para esse homem maravilhoso, mas, meu pai, do fundo do meu coração, muitíssimo obrigado. Que o senhor tenha saúde todos os dias e que o senhor faça florescer cada vez mais a família carnal sua e espiritual. Que o Oxum Jocô, que minha mãe Oxum, cubra com o manto dourado dela, trazendo sempre paz, muito amor. E, olha, eu estou assim, de boca aberta, que o senhor é tímido, mas o senhor é sábio e o senhor fala com propriedade. Eu deixo aqui esse espaço agora para o senhor se despedir das pessoas. Fique à vontade, meu pai. Pai Cláudio, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Eu quero agradecer a participação. Quero dizer que eu sou muito agradecido, inclusive, pelo espaço, pela admiração que eu tenho pelo seu trabalho. Sabe? Eu já tive programa de rádio e tudo, e sei como é difícil tocar um programa desse. Eu te desejo também muito sucesso. Eu te desejo coisas boas. Eu te desejo, você fala muito sobre amor, que você tenha muito amor na sua vida, assim, em todos os sentidos. O amor de família, o amor de filho de santo, todos os amores que um ser humano pode receber, que Oxum te dê todos esses amores. E que você seja um homem muito feliz e que a gente possa... Quero também agradecer aos meus filhos de santo, ao meu axé, a todos os meus abás, a todos os meus irmãos, a todos os meus amigos, a todos os meus clientes, ou seja, por tudo.
e quero agradecer que a gente possa fazer outras lives, ter outros encontros Cada vez pessoalmente. mais. Cada vez mais. Exatamente. Tá bom? Muito Tá tudo bem, obrigado. meu pai. Pai A Omolu bênção. também te abençoe a todos nós, tá? Que É. Mãe Oxum, que é dona também da minha vida, dona do meu axé, Ilê Axé Oxum Jocomi, a casa de força que Oxum sentou nas águas. E a minha casa é perto do Rio Guandu, né? Ou seja, cada cavalo que você tira é uma pedra de rio que sai. Então, Oxum está ali. E Olha, você o senhor, toda vez que for acender uma vela, lembra desse irmão aqui, desse axé, amigo, viu? Peça por mim, pai, que eu tenho axé. certeza que as palavras do senhor não foram em vão. Não foi não. Eu sei que não. Nada aqui foi em vão. Apesar de nós estarmos pela internet, nós somos duas pessoas que, antes de estarmos aqui, cultuamos os nossos orixás, os nossos anjos de guarda, a nossa espiritualidade. E é Axé. para isso que ela serve, para que ela seja trocada. Essa troca de energia, ela vai atingir a todos que estão aí, ó, essas 215 pessoas que estão presentes na É live. Essas verdade. palavras boas, aquele que escuta uma boa palavra, recebe ela no coração e no corpo. E é Axé. isso que vai acontecer com todos os seus ouvintes, com todos os seus internautas, todos os seus Axé. seguidores. E hoje nós tivemos aqui Pai Júnior de Omolu, essa pessoa maravilhosa do Axé Bomboxê, do Ilê Axé Oxum Jocô, Omim. Esse homem sábio, estudioso, pai, avô, babalorixá, historiador, cheio de amor para dar, com palavras lindas e sabedoria. E quem será o próximo entrevistado do Através do Espelho? Eu aguardo você com a sua indicação para a gente fazer o próximo Através do Espelho. Pai Júnior, muitíssimo obrigado. Um beijo no coração do senhor. Não esquece da minha Obrigado. vela. Acenda lá mesmo. Peça para o Oxum, porque eu quero receber e eu recebo essa força e esse axé. Um beijo no coração. Beijo Obrigado a no todos coração. vocês que ficaram conosco até agora no Através do Espelho. Ó, para o senhor, tá aqui. Obrigado pelo convite, meu pai. A benção e um beijo. Até mais. Um beijo grande. Até mais. Que lindo.